Olá, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a importância da Santa Ceia. Eu quero que você fique conosco até o final deste vídeo e que você, se assim possível, acompanhe os textos que nós vamos aqui citar através da sua Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é exatamente o conjunto de livros sagrados onde nós fundamentamos a nossa fé, fundamentamos as nossas escolhas e decisões, a fim de que nós venhamos então agradar a Deus e termos sim uma vida bem-sucedida. Como eu disse no começo, hoje nós iremos falar sobre a importância de participarmos da Santa Ceia do Senhor. E eu começo aqui dizendo que a Santa Ceia do Senhor não foi criada por homens, mas foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. Há um texto sagrado lá em Mateus, capítulo 26, do verso 26 ao 28, que diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ao lermos este versículo, fica muito claro o mandamento de Jesus. Tomem, bebam, sempre que comerem deste pão e beberem do cálice. Foi o que Jesus disse. Este é o sangue da nova aliança entre Deus e o homem, por meio de Cristo. O que significa a Santa Ceia? A ceia significa um memorial, uma ordenança do próprio Cristo para os seus seguidores e que nos lembra do seu sacrifício na cruz pelo perdão dos nossos pecados, mas também nos dá esperança para o futuro. Lá no livro de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26, o apóstolo Paulo escreve assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Podemos então, queridos, observar no versículo que citamos que a Santa Ceia é um memorial, um mandamento para que todos os cristãos. O que é ser um cristão? Um seguidor de Cristo. É um mandamento do Senhor Jesus para todos os cristãos que não se esqueçam que Jesus deu o seu corpo, seu sangue, por todos nós. É para nós nos lembrar o que Cristo fez por nós e sermos obedientes a Ele. A importância da Santa Ceia do Senhor, aqui a Bíblia Sagrada nos ensina que é um ato memorial de extrema importância, pois demonstra a libertação do pecado, a libertação da morte e o acesso ao Senhor por meio do sacrifício de Jesus, que é a nossa esperança da vida eterna.
Celebramos a ceia até que Jesus volte, pois foi assim que ele instituiu. Acabei de citar ali em 1 Coríntios 11, 26. É uma ordem, um mandamento que Jesus deu, que nós devemos celebrar a Santa Ceia em memória dele até o dia que ele volte e busque a sua igreja. No Antigo Testamento havia a Páscoa judaica, na qual era também um memorial sobre a libertação do povo do Egito e a esperança da terra prometida. E isto foi uma ordenância do próprio Deus a Moisés e o seu povo. Porém, aqui no Novo Testamento, Jesus não só instituiu, mas ordenou, ele ordena que a ceia seja celebrada até a sua volta. Portanto, meus irmãos, eu posso aqui declarar que a Santa Ceia é um ato, um memorial de extrema importância para a vida de todo o cristão. Eu quero aqui citar 6 motivos para participar da Santa Ceia. Como a gente já explanou aqui neste vídeo, o significado e a importância da Santa Ceia, eu vou agora aqui mostrar para vocês alguns motivos que temos para participar deste memorial sagrado chamado Santa Ceia do Senhor. Primeiro objetivo, obediência a Jesus. Olha só, obediência a Jesus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Está lá em Mateus 26, versículo 26. Então, por obediência a Jesus, nós, por reconhecermos o seu senhorio à nossa vida, por reconhecermos que ele é nosso Senhor e nós somos os seus servos, então nós obedecemos a esta ordenança que ele instituiu, que é celebrar a Santa Ceia até o dia que ele volte. Segundo motivo, memória da morte de Jesus. Em Lucas 22, 19, está escrito assim, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então, toda vez que a gente ali participa, celebra a Santa Ceia, estamos ali recordando em memória de tudo que Jesus realizou em nosso favor. Estamos também recordando a promessa que ele disse que voltará em breve para buscar a noiva, a sua igreja, o seu povo. O povo que tem confessado o seu senhorio sobre a sua vida. Terceiro motivo para que nós devemos participar da Santa Ceia é proclamar a volta do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 11, 26, Paulo escreveu dizendo: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Quando a gente anuncia a morte, a gente está também anunciando a sua ressurreição e o seu retorno. Porque Jesus sim morreu pelos meus e os teus pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele disse que em breve voltará para reunir de todo o planeta Terra o seu povo, para então levá-lo para a nova Jerusalém, para levar para a celeste mansão. Então, toda vez que nós participamos da Santa Ceia, estamos proclamando, declarando que Jesus está para voltar. Quarto motivo, ser um em Cristo. Em 1 Coríntios 10, do versículo 16 e 17, diz assim, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo?
Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um corpo. Olha só, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então, quando a pessoa participa da Santa Ceia, ela se torna um com Cristo. E o quinto motivo que celebramos a Santa Ceia, participamos da Santa Ceia, é perdoados pelo sangue de Jesus. Porque nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. O próprio Senhor Jesus declarou em Mateus, registrou lá no capítulo 26, versículo 28. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Olha mais um motivo, porque nós participamos, celebramos a Santa Ceia. E o sexto motivo aqui que nós participamos da Santa Ceia é agradecer ao Senhor pelo sacrifício e pela vida eterna. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, na continuação aqui deste tema, eu quero falar sobre os elementos da ceia do Senhor. Na celebração da ceia, os elementos usados são o pão e o vinho, ou o pão e o suco da uva, né? Estes são elementos, são símbolos que representam o corpo e o sangue de Jesus. O corpo que foi ali entregue na cruz do Calvário, que foi ali maltratado por nossa causa, e o seu sangue que foi derramado totalmente, para que então a vida de Deus venha chegar a nós. O pão representa o corpo de Jesus que sofreu, ferido na cruz e morreu por nós. Ele disse em João 6,33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Agora você entende porque na ceia o pão, a gente serve o pão que é símbolo do corpo de Cristo, como o próprio Cristo serviu aos seus discípulos antes dele ser condenado e morto. O sangue derramado na cruz por Jesus, ele pagou pelos meus e pelos seus pecados, mas também permitiu uma nova aliança entre Deus e o homem. Logo, o vinho, ou então o suco da uva, simboliza o sangue de Jesus na nova aliança. Em 1 Coríntios 11:25 diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Agora, eu quero aqui citar, que dia que nós temos que, então, celebrar a Santa Ceia? Bom, na Bíblia Sagrada não existe ali um dia especificado para que o cristão venha celebrar a Santa Ceia. Isso depende de cada igreja, de cada denominação. Existem denominações, igrejas que celebram a Santa Ceia no primeiro domingo, outras no segundo domingo, outras numa quarta-feira, outras celebram 2 vezes no mês, outras apenas um mês, não importa. Aqui no templo, na igreja onde eu sou pastor, a Igreja Nova Esperança em Castro, a gente celebra a Santa Ceia em memória de Cristo todo segundo domingo do mês. Como agora, no próximo domingo, é o segundo domingo do mês de março. E nós estaremos aqui cultuando a Deus, celebrando a Santa Ceia em 2 horários. Às 9 horas da manhã, como também às 19 horas. E quem deve tomar a Santa Ceia? Eu sei que isto é uma dúvida de algumas pessoas. Então vamos aqui para a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina que as pessoas que devem tomar a ceia ou a Santa Ceia são aquelas que professam sua fé em Cristo, reconhecendo ser então pecadores, mas se arrependeram. Também obedeceram crendo que o batismo também é uma ordenança de Jesus. Os participantes da Santa Ceia também buscam viver em aliança com o Senhor e com os irmãos da fé.
Em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, diz assim, gente: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ou seja, até a consumação dos séculos. Então você observa que toda pessoa que reconhece e professa sua fé em Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador, reconhecendo que então você é um pecador, mas um pecador arrependido, e você então confessa, ou seja, você não se intimida, não se envergonha de você confessar perante a sociedade, perante a família, perante as pessoas, que você é sim um seguidor de Cristo e que Ele é o teu Senhor e Salvador. A Santa Ceia é para você. Eu aqui posso dizer então que só não há motivo para participar, celebrar a Santa Ceia, os incrédulos, aqueles que não confessam Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador. Aí tudo o que Jesus fez para eles não tem nenhum significado, nenhuma importância, nenhuma valia. Entende? O que significa, queridos, tomar a Santa Ceia indignamente, como o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29 ao 32, ele diz assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, com base nesse texto, eu trago aqui então uma pergunta e uma resposta. O que significa tomar a Santa Ceia indignamente? A Bíblia traz essa advertência séria em relação à pessoa participar da ceia do Senhor indevidamente, sem entendimento do que está fazendo. Porém, o apóstolo João, lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, ele declara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo ser humano é falho, todo ser humano é pecador. Então, antes da pessoa participar da Santa Ceia, primeiramente, devemos reconhecer o nosso estado, que somos pecadores. Porém, temos que nos arrepender, não é só reconhecer, eu sou pecador e está tudo certo. Não, a gente tem que se arrepender dos nossos erros, das nossas práticas pecaminosas, pois, queridos, Deus enviou o seu Filho, Jesus, à Terra, como o sacrifício, o cordeiro para o sacrifício, para o nosso resgate, para a nossa redenção, a fim de nos darmos, então, a oportunidade de sermos reconciliados com Deus através do sangue do seu Filho Jesus. Então, quando a pessoa reconhece que é um pecador, se arrepende dos seus pecados, renova ali sua aliança com Deus, confessando e vivendo para Cristo Jesus, esta pessoa torna-se, então, um discípulo do Senhor Jesus. Torna-se um cristão. Então, essa pessoa, ela pode e deve, então, participar da Santa Ceia do Senhor, que é uma celebração especial de reflexão e de alegria. Eu, pastor Roberto Borba, juntamente com a minha esposa, juntamente com toda a nossa família da fé Igreja Nova Esperança, nós convidamos você, sua família, a estar conosco neste domingo agora, dia 12 de março. Escolha o melhor horário para você, 9 horas da manhã ou então às 19 horas. Venha celebrar conosco, em memória de Cristo, essa celebração especial, com reflexão, com alegria, que é a Santa Ceia do Senhor. Tá certo? 9 da manhã ou 19 horas.
aqui em Castro, na Igreja Nova Esperança, que fica na rua Doroteia Widman 350, no bairro Morada do Sol 3. Se você está afastado do caminho do Senhor, é um dia, é uma oportunidade para que você retorne a Cristo Jesus, confessando assim ser um pecador, arrependendo seus pecados e renovando assim a sua aliança com Deus através de Cristo Jesus. Se você nunca tinha entregue a sua vida a Cristo, também é uma oportunidade para você assumir o senhorio de Cristo na sua vida e tornar-se também um cristão, um filho de Deus, um seguidor de Cristo, e assim você se preparar até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Fica aqui esse vídeo de reflexão e de convite para todas as pessoas aqui da região dos Campos Gerais a estarem conosco neste domingo, dia 12. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também recebam esta reflexão e este entendimento. Deus abençoe e aguardamos por todos. Até lá.